Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Investidor, Investidor Cast, do interior de Santa Catarina para o mundo. Hoje nós vamos abordar um assunto, pessoal, aí que vem sendo falado e muito, né, que é a questão da renda passiva. Então, nesse podcast nós vamos falar para vocês quais são os métodos para você alcançar a renda passiva, o que é renda passiva e até muitos métodos que nós já conhecemos e quem sabe até nossos avós sempre defenderam de renda passiva, só que nós não usávamos esse nome, né, renda passiva, mas já vem há muito tempo esses métodos sendo utilizados de pessoas aí que construíram patrimônio. Então fala aí, Eduardo, para você, o que você acha que é renda passiva, como que constrói isso? Bom, olá pessoal, então, Eduardo aqui. E hoje vamos falar, como o Cleiton mesmo citou, sobre renda ativa e renda passiva, né? Então, vamos exemplificar aqui, explicar um pouco, né, o que é a renda ativa e o que é a renda passiva, né? Então, a renda ativa é aquela renda mais tradicional que todo mundo conhece, quase praticamente todos utilizam dela para pagar os seus custos, para sobreviver, para viver a vida, né? Então, a renda ativa nada mais é que você trocar as suas horas, né, trocar o seu dia por um trabalho, né? Um trabalho remunerado, ou seja, você vender as suas horas, né? Então, muitas pessoas trabalham no dia a dia em empresas, né, multinacionais ou empresas pequenas, talvez, também, mas é aquele período onde você está vendendo a sua hora para um empregador, né, em troca de dinheiro. Então, é aquela renda que depende necessariamente do seu esforço, né? Seja do seu esforço intelectual, do seu esforço braçal, né, nesse sentido. Por isso, o nome renda ativa, ela depende basicamente do seu esforço. E o que seria a renda passiva, né? Então, a renda passiva, ela é aquela renda que não advém do teu esforço, né? Não advém de você. Você não precisa estar ali necessariamente fazendo algo para obter esse tipo de renda, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso estar lá em casa, deitado no sofá, assistindo o Netflix e estar recebendo uma grana por isso, né? Então, isso é uma renda passiva. Ela não depende necessariamente do seu esforço, das suas ações. E a gente tem aí alguns métodos mais tradicionais até de renda passiva, né, Cleiton? É isso aí, é como eu comentei no início aqui, a questão que muitas pessoas construíram sua vida, ou seja, todo o dinheiro que eles acumulavam, qual que era o pensamento, né? Eu construo uma casa e eu alugo essa casa, né? E tem pessoas que construíram um patrimônio gigantesco dessa forma, né? A vida inteira elas focaram nisso, né? Todo o meu dinheiro eu invisto em imóveis e eu loco esses imóveis e a partir daí eu tenho essa renda extra. Então, isso não estava, né, com essa mesma pessoa não tendo essa visão de renda passiva, mas foi exatamente isso que ela construiu, né? Então, isso vem sendo defendido e quem sabe os nossos avós, nossos pais, todo mundo tem essa visão, né? Quem tem muitos imóveis e tem esses imóveis locados, ele pode ficar em casa sem fazer nada porque alguém vai pagar esse aluguel para ele, então ele tem de onde sobreviver, né? Ele não precisa vender mais suas horas, que não deixa de ser exatamente o que você acabou de explicar. Renda passiva, né? O dinheiro está entrando para ele sem que ele precise se esforçar para aquilo. Mas lembrando, quando nós falamos em imóveis, você tem que se descapitalizar, você tem que fazer um investimento considerável, né? Você, hoje em dia, não consegue comprar um imóvel, lógico que isso depende muito da região que você está no Brasil, mas vamos imaginar, ele vai partir, quem sabe, dos seus R$200 mil e indo para centros, quanto maior a cidade, mais bem centralizadas, nós falamos em imóveis mesmo pequenos, aí, que vão superar seus R$500 mil, né? Então perceba que é uma quantidade significativa de dinheiro que você imobiliza e quem sabe hoje em dia, quanto mais caro esse imóvel, o aluguel quase não vale a pena, né? Por quê? Porque o valor recebido é muito pequeno comparado ao valor que você imobilizou, né? Muitas pessoas sempre colocam o imóvel como o santo graal, né, de qualquer tipo de investimento, ou seja, colocou em imóvel, ele nunca desvaloriza, né? Sempre você vai receber o aluguel e tudo mais. Sabemos também, né, pessoal, que dentro do aluguel você tem várias ocasiões que você tem que olhar. Primeiro que, quem sabe, essa casa não vai ficar alocada 100% do período. Existe uma manutenção desse imóvel também. E no momento que você compra mais do que um imóvel, se você em algum momento for vender, que todo mundo tem essa ideia, eu tenho 2 milhões em imóveis, né? No momento que eu quiser, eu posso me desfazer, eu vou ter 2 milhões de reais. Nós sabemos que não é bem assim. Primeiro, pelo tempo, porque a liquidez do imóvel não é tão fácil para você achar um comprador disposto a comprar, né, e pagar o valor que você quer. E o segundo, que seria também a questão desse imóvel que tem o imposto de renda sobre esse valor, principalmente quando você ultrapassa um imóvel. Muitas pessoas não consideram isso. Então, se você ter 2 milhões e você vender e ter lucro, você vai ser tributado sobre esse lucro. São visões que o pessoal acaba não tendo sobre imóveis quando ele pensa em gerar patrimônio, né? Então, realmente, no momento que você investe em imóveis, ele é uma boa alternativa, só que realmente aquilo é um investimento buy and hold, né? Você tem que segurar essa casa por um longo período, porque no momento que você tentar girar,
Primeiro, quem sabe você não vai conseguir o preço que você imaginava, e o segundo, que você pode ter a tributação em cima dele, né? Além das custas de manutenção e tudo mais. Exatamente. Muitas pessoas até nos perguntam, né? Investir em imóveis então não é investimento? Não, muito pelo contrário, né? Imóveis são uma ótima maneira de você estar investindo seu dinheiro, né? Só que na nossa visão, os imóveis eles são uma maneira de diversificação, né? Então, para nós, na nossa visão, ele não é um tipo de investimento para quem está iniciando. Né? Por quê? Porque como você mesmo citou, dependendo da região onde você vai adquirir imóveis, eles podem partir aí de 200 mil, 300, 400 mil reais, né? E qual o pequeno investidor que consegue ter essa quantia, né? E a pessoa diz, mas aí eu financio para comprar, né? Porque é o meu investimento, eu vou financiar para comprar. Tá, mas aí você já está começando da maneira errada, né? Porque aí você já vai colocar os juros compostos contra você, né? Porque você vai ter que fazer um financiamento e pagar juros para conseguir adquirir aquilo. Claro que tem muitas pessoas, às vezes, que vão lá e conseguem fazer um financiamento, né? De um imóvel e somente com o valor do aluguel pagam essa prestação, né? Então, do financiamento. Aí pode ser considerado? Pode ser considerado, né? Mas também, se a gente imaginar que tem outros investimentos que no período que você está alocando isso daí todos os meses, né? Porque todos os meses você vai ter que pegar a parcela do aluguel e colocar lá para pagar aquele financiamento, né? Uma antecipação. É uma antecipação, né? E como você mesmo citou, você está no risco porque é um inquilino e é um imóvel, né? Então, se essa pessoa sair, pode ser que você fique um tempo sem alocar aquilo. E para alocar aquilo novamente, se você precisa daquele dinheiro para pagar a prestação, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo que baixar o valor às vezes, né? E como a gente mesmo citou aqui... Sem contar que você vai ter que bancar o aluguel enquanto não tem um inquilino, né? Você tem que pagar a prestação, na verdade. Exato. E agora, indo para onde eu queria chegar com isso, é que esse dinheiro que você está simplesmente pegando daqui e entregando do outro lado, poderia você estar alocando em outros investimentos também de longo prazo, né? Você poderia estar se associando aí a bons investimentos, a boas empresas aí que poderiam te proporcionar um ganho muito maior no longo prazo, né? Nesse mesmo período que você vai estar pagando esse imóvel, né? Mas não deixa de ser uma forma de investimento. Só que como a gente citou aqui, é melhor utilizar os imóveis se você já é um investidor que já possui um bom patrimônio, né? Que já possui um bom montante de dinheiro para aí sim você diversificar em imóveis físicos, né? Então, se você está começando, nós acreditamos, né, que existem aí outras opções melhores. É isso mesmo. E até, né, pessoal, sempre quando se fala em renda passiva não deixa de ser uma fatia da sua liberdade, né? Porque é um dinheiro que está entrando sem você trabalhar. E quanto maior for esse dinheiro, maior for essa renda passiva, mais isso pode significar a tua liberdade. Liberdade em que sentido? De você trabalhar, vender sua hora para um trabalho que você não gosta, que não tem futuro, que estressa muito você ou que toma muito tempo, né? Você não consegue ficar perto da tua família. Então, se você conseguir uma forma de renda passiva, que ela venha tomando parte do seu salário até o momento que ela consiga suprir o teu salário, você tem a liberdade de deixar de fazer alguma coisa que você faz só pelo dinheiro para você começar a fazer por gostar disso, né? Então você troca aí os valores, né? Um você faz por necessidade e outro você faz por vontade, né? Por proatividade. Isso dá muita diferença. Outra questão também é que existem níveis, podemos falar assim, de liberdade financeira, né? Porque quando se fala em renda passiva, qual que é o objetivo, né? É você adquirir a liberdade financeira para você poder viver da forma que você quiser. Existem níveis, porque quando nós falamos em liberdade financeira, normalmente o pessoal imagina aquela liberdade financeira. Quando nós falamos em liberdade financeira, normalmente o pessoal acaba imaginando aquela liberdade que você viaja o mundo, que você nunca mais trabalha para ninguém e que você só gasta dinheiro, né? Só gasta dinheiro. É você na praia, olhando o mar lá, né? Com um drink do lado, um notebook e tal, e você vivendo a vida do sonho. Só que esse, quem sabe, seja o último nível de liberdade financeira que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem. Primeiro, não conseguem pelo dinheiro que você precisa ter acumulado para ter esse padrão de vida. E o segundo é uma pessoa que tem que ter uma mentalidade um pouco diferente, né? Porque não fazer nada, eu acho que não é tão interessante. O que você acha disso, né? É isso mesmo, né? Como você me citou. São níveis diferentes. E esse nível, o último de estar lá na praia e só gastando dinheiro, né? Ou, sei lá, tá num outro lugar do mundo o tempo todo sem fazer absolutamente nada, pode ser uma característica que não faça sentido para muitas pessoas, né? Então, por isso que você vê até bilionários... Opa, eu até bati aqui. Por isso que você vê até bilionários, né? Que possuem grandes fortunas e eles não estão fazendo isso. Eles continuam trabalhando. Eles continuam trabalhando. Por quê?
Porque muitas pessoas acreditam que a liberdade financeira é somente isso, é não fazer mais nada e gastar dinheiro. Só que não, né? Existem níveis, existe aquele nível que você atinge um valor que simplesmente ele vai custear o seu custo de vida, né? O seu custo de vida mensal, ou seja, você não depende mais de uma renda ativa para pagar suas contas, né? As suas contas, as suas necessidades básicas. Então, a partir daí, muitas pessoas encontram hobbies para trabalhar, né? E fazem aquilo que realmente gostam. E quando você faz o que gosta, né, você acaba não sentindo que você está trabalhando. Até essa é uma frase do Confúcio, né, um filósofo, né, que quando você trabalha fazendo o que gosta, você, na verdade, não está trabalhando, né. E é isso que acredito que motiva muitas pessoas, né, porque é legal, deve ser você ficar alguns momentos sem fazer nada, né, um período, mas com certeza você ter um propósito maior, você trabalhar, talvez seja para ajudar outras pessoas ou para tentar fazer um negócio, né, construir um negócio que atinja várias pessoas, deve ser muito mais interessante, né, do que ficar sem fazer nada. Né? É isso mesmo. Até porque, é como você falou, né, a pessoa não fazer nada acaba perdendo sentido, né, porque muitas pessoas já chegaram nesse nível e não conseguiram ficar, exato, porque simplesmente ficaram entediadas, né, de ficar vendo a praia, de ficar viajando e não ter um objetivo maior, né, sem contar que normalmente quando você acaba investindo, e você investindo no sentido, você começa o seu hobby, você vê que aquilo pode trazer mais renda para você, e você contrata mais pessoas, e aquilo você está fazendo porque gosta e não por uma obrigação, porque se você parar de fazer aquilo, você tem a renda passiva para cobrir teu aluguel, tua alimentação, água, luz, telefone, esse tipo de coisa. Então, teu custo de vida está garantido. Tirar esse peso das costas das pessoas, eu acho que é o maior sonho que todo mundo tem, né? Saber que está garantido a alimentação, água, luz, telefone e moradia. Porque a partir daí você só trabalha quando você quer. E então veja que, mesmo que a pessoa trabalhe, quem sabe 12 horas no dia, é uma opção dela, porque ela sabe que ela pode abandonar aquilo quando ela quiser. Muito diferente de uma pessoa que tem uma renda ativa e aumenta os seus custos e sabe que não pode ficar de jeito nenhum sem emprego, porque senão ela não paga, né? Veja então os níveis de liberdade, até de uma liberdade, podemos falar assim, psicológica, né? Você saber que a hora que você se encher a paciência, eu não quero mais isso e eu volto. Fazer outra coisa. Reseto, né? Reseto a minha vida e posso começar de novo, porque a base eu tenho, que é morar e comer, eu tenho garantido, vindo da renda passiva. Então esses são níveis, né, que eu acho legal da gente explicar para o pessoal, porque as pessoas só imaginam liberdade financeira e renda passiva isso, eu nunca mais faço nada, né? Sabendo que tem esse nível que é totalmente alcançável, até porque essa liberdade do alto nível, de você não fazer nada, você pode alcançar, só que ela vai demorar algumas décadas de você investindo boa parte da sua renda, né? Quem sabe mais do que R$1.000 por mês, você vai ter que colocar por muitas décadas para chegar nesse nível. Sabendo que essa outra liberdade, que é você garantir a base da tua sobrevivência, para partir daí você começar a ter liberdade de arriscar mais, até acertar alguma coisa que você gosta, que você ganhe dinheiro, que você proporciona emprego para as pessoas, enfim, porque isso acaba movimentando tudo à tua volta, né? Você percebe que uma empresa ela não é só uma pessoa ganhando dinheiro, tem famílias que sobrevivem daquilo, né? Se cria outras empresas que começam a ganhar dinheiro prestando serviço, né? A partir da sua. Então você percebe que você está contribuindo para a sociedade, para o teu bairro, para a tua cidade, para tudo, né? E aonde que eu quero chegar com isso? Que essa liberdade para você arriscar fazer isso, que é você ter o custo de vida, ela é muito mais fácil de você alcançar e quem sabe você não leva nem uma década para conseguir se você se organizar, né? Se você não ter dívida e já puder guardar dinheiro, quem sabe isso demora alguns anos. Exato. E aí, a partir desse ponto, né, nós entramos em um outro tópico aqui, né, que seria como conseguir a renda passiva, né, Cleiton? Então, como nós aqui, nós somos investidores e educadores financeiros, então não teria outra maneira que a gente gostasse mais de explicar e de expor e que ser o nosso ponto de vista, que é a respeito dos investimentos, né? E nós trouxemos 2 investimentos aqui, que são uma porta de possibilidades, né? Uma entrada para um mundo onde as possibilidades são gigantescas de você conseguir renda passiva, né? Que são através de ações, né? E fundos imobiliários. Então, como seria esse investimento em ações para conseguir renda passiva? Em ações eu invisto somente pela valorização, né? Que é o conceito que muitas pessoas têm, principalmente hoje em dia, né? Quando se criou aquilo que o mercado de renda variável está valendo mais, né? O mercado de renda variável é o mercado que mais rentabiliza, né? Só que as pessoas, como a gente até citou até em outros podcasts, ela ignora o risco, né? Ela ignora o risco e ela só pensa em valorização, ignora que aquilo é uma empresa, que aquilo gera lucros e que ela tem outras formas de ganho fora a valorização das ações daquela empresa. Então, uma forma de você viver de renda passiva a partir dos investimentos em ações é a partir dos dividendos, né? Que é uma parte do lucro da empresa que ela vai pagar para toda pessoa que for acionista, ou seja, para toda pessoa que for detentor de ações daquela empresa. Então,
Tem empresas que vão pagar um percentual ao ano, tem empresas que vão pagar outro, tem empresas que vão pagar um mês, tem empresas que vão pagar a cada 3 meses, né, esse lucro, tem empresas que vão pagar anualmente. Então, essa é uma das formas mais interessantes de você conseguir renda passiva, né, que é através dos dividendos. Exato. É bem legal, eu quero fazer essa analogia aqui, porque nós percebemos, então, desde os nossos pais, nossos avós, eles sempre defendiam que você ter patrimônio, casa e viver de aluguel era bom. E também essas mesmas pessoas, elas têm a visão de que você ir para a Bolsa de Valores é você ir num cassino, né? É você ir para sorte, que lá você ganha muito dinheiro, mas você perde tudo no outro dia. Essa visão que foi construída pela sociedade ao longo do tempo. E agora isso vem sendo desconstruindo porque o pessoal começou a ter noção, né? Realmente, imóveis é uma forma de você adquirir liberdade financeira e ter renda passiva? Mas quem sabe não é para quem está começando, né? Porque se a pessoa não tem dinheiro, com 100, 200 reais por mês, você não vai conseguir comprar uma casa ou um imóvel para viver de renda, né? Mas com 100, 200 reais você começa a fazer investimentos que vão acelerar o processo para você acumular patrimônio para comprar a tua primeira casa para alugar, por exemplo. E também as pessoas descobriram exatamente isso que você falou. Tem empresas que pagam dividendos e esses dividendos é uma forma de renda passiva. Ou seja, você não vai só para a bolsa para, é um cassino que você ganha muito num dia e perde no outro, né? Não, exato. Você se associa a essas empresas, você ganha parte dos lucros dela e você reinveste esse lucro nela mesmo e isso vai fazendo com que o seu capital cresça. E aí, se for o teu objetivo, eu quero comprar uma casa para alugar, eu quero comprar um apartamento para alugar, ou seja, o investimento foi um corredor que acelerou o processo, né? Então, eles não são excludentes, né? Ou seja, eu sou investidor, eu não coloco dinheiro em imóveis, ou eu coloco dinheiro em imóveis, eu não invisto. Não, você tem que unir essas duas coisas para você conseguir o que você quer, né? Mais rápido. Exato. E outro ponto aqui também que eu queria chamar a atenção do pessoal na questão dos dividendos de ações é porque quando você vai, por exemplo, abrir uma padaria no teu bairro, né? Você quer conhecer a localização, você quer conhecer o padeiro, você quer saber se ela tem dívida ou não, você quer saber quanto que ela fatura, né? Por quê? Porque você está colocando o teu dinheiro, você só vai comprar se for um bom negócio, né? Exato. As pessoas não têm esse mesmo pensamento nas ações, né? Porque nas ações é um código e elas vão lá e compram. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, né? Mas essa analogia é muito boa de uma padaria, porque a pessoa quer dominar aquilo antes de comprar, né? Quem sabe ela não compra a padaria de medo porque ela não tem o conhecimento sobre aquele assunto e ela acha que o local não é bom. Mas aí quando ela vai para a bolsa, ela só vê um código que pode dobrar o preço e ela vai e coloca o dinheiro cegamente, né? Exato. Isso é muito comum, né? Muitas pessoas, quando querem comprar um negócio, né? Um negócio físico que ela está enxergando ali, que ela está vendo na frente dela, o que ela... É como isso que você citou. Quer saber se vai dar lucros, quer saber se o amigo que tem uma padaria funciona, se tem boa clientela, se é muito caro para comprar os ingredientes para fazer Se ela não tem dívidas. Se ela não tem dívidas, né? Já agora, quando vai se falar em investimento em ações, qual que é a melhor, né? Qual que é a melhor ação do momento aí para que esteja a maior valorização? E não é assim, né? São empresas iguais à padaria, né? Só que são empresas que tomaram proporções muito maiores, mas que têm funcionários, que têm gestão, têm estoque, né? Tem lucratividade, tem empréstimos, clientes, né? Então, tudo tem que ser avaliado, né? Você consegue avaliar de uma forma, como é que eu posso dizer, mais simples, né? Existem métodos para você avaliar de uma forma simplificada e saber se aquele é um bom negócio. Só que você tem que avaliar, né? Não pode julgar, como você mesmo citou, apenas 4 letras e um número ali que você vai comprar hoje a R$10 e daqui a uma semana, um mês, você vai vender a 20 ou a R$100, por exemplo, né? Então, empresas são negócios e por isso que é muito mais vantajoso você se associar a boas empresas que paguem bons dividendos, né? Para você construir um patrimônio ali e ter sempre renda passiva vinda desses investimentos, né? Caindo no seu bolso esse dinheirinho aí. Pode ser, como eu citei anteriormente, todos os meses, ou a cada trimestre, né? Ou a cada semestre. Dependendo da empresa, né? Ela paga de formas diferentes os dividendos. E outra opção que também nós temos, né, Cleiton, que pagam dividendos, ou seja, proventos, tá? Quando você ouvir falar sobre... você que está nos ouvindo, né? Quando você ouvir falar sobre proventos, né? Então também pode estar se relacionando a dividendos. Então outra forma de você ter renda passiva vinda desse tipo de investimento são dos fundos imobiliários, né? Mesmo, Cleiton? É isso aí. Fundos imobiliários até é muito legal de você fazer analogia com casa porque eles são do mesmo ramo, né? Todos eles são imóveis. Então fundos imobiliários, a diferença é que você vai alocar em ativos que são muito maiores, né? Normalmente são empreendimentos milionários, né? E existem vários nichos de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários de shopping centers, de lajes corporativas, salas escritórios, comerciais. Salas comerciais, hotéis, tem, enfim, hospitais, agências bancárias. Tem muitas opções de você diversificar seu dinheiro em fundos imobiliários
E eles vão seguir exatamente a mesma lógica da casa, né? Porque ele, um exemplo de shopping, então esse fundo imobiliário vai construir, muitas pessoas se perguntam, né? Quem é o dono desse shopping, né? Porque olha o custo que tem isso, né? Muito provavelmente que o dono seja um fundo imobiliário, que várias pessoas emprestam dinheiro para esse fundo, ou seja, e essa sociedade de todas essas pessoas, eles conseguem construir um grande empreendimento daqueles, né? Eu até que só queria te interromper, que eu não sei se você nunca fez essa brincadeira de alguém já te perguntar quem é o dono desse shopping e você ter o orgulho de dizer, eu sou dono. Eu sou dono. Porque eu tenho cotas do fundo imobiliário, exato, né? Eu recebo aluguéis dessas lojas aqui, eu recebo um percentual. Exato. Isso é muito legal isso, né? Porque é uma pergunta no começo, e eu me fazia quando eu era criança, eu falava, meu Deus, né? Quem é dono de um shopping? Olha a estrutura. Quem tem tanto dinheiro para fazer isso? E depois, hoje, tudo faz sentido, porque é um grupo de pessoas que colocam seu dinheiro lá, pode ser a partir de 100, 200 reais, ou você pode colocar milhões de reais nesses fundos, e eles vão juntar todo esse recurso e vão fazer empreendimentos que eles acreditam, né, com pensamento estratégico de crescimento. Em locais que eles sabem que tem possibilidade de ganhos, que aquela região está carente de um shopping, de lojas, né, de um ponto de lazer. Então, ou seja, tem empresários, né, e principalmente investidores que têm essa visão, eles constroem esses fundos imobiliários com o gestor e a partir deles arrecadam recursos para distribuir no objetivo que eles têm, o exemplo, shopping centers. E aí todas aquelas lojas dentro do shopping, elas precisam pagar aluguel, né? E esse aluguel entra para o fundo e o fundo distribui para os seus cotistas pelo percentual. Exemplo, se eu tenho uma cota e essa uma cota representa 0,0001% dos aluguéis, você vai receber exatamente esse valor dos aluguéis daquele respectivo mês, né? E se você aumentar a tua exposição e chegar a 1%, você vai receber 1%, né? Então, quanto mais dinheiro você comprar, quanto mais cotas você ter, mais proventos você vai receber. Mais aluguéis você vai receber. Mais aluguéis você vai receber. E um ponto que vale aqui ressaltar a respeito até da segurança, né, de você investir em fundos imobiliários comparado a investir em um imóvel físico, né? Não, voltando até aquele assunto que não é errado ter imóvel, né? Só que como a gente citou, se você já é dono de um grande patrimônio, a gente acha interessante. Mas se você é um investidor que está começando, os fundos imobiliários, como você mesmo citou, existem cotas a partir de R$10, 50, R$100, então você já consegue ter uma cota para receber um aluguel. E uma vantagem é que o fundo imobiliário ele paga esses aluguéis, né, esses dividendos, todos os meses, né? Então todos os meses você vai ver aquele dinheirinho, mesmo que sendo alguns centavos no começo, né? Mas você vai ver, isso te motiva a começar a investir, né? Adquirir cada vez mais cotas para conseguir cada vez mais aluguéis. E outro ponto interessante é que dentro de um fundo imobiliário você tem a diversificação dos imóveis, né? Então você pode comprar cotas de um fundo imobiliário que ele tenha, se falando num shopping ou de uma laje corporativa, por exemplo, que ele tenha um shopping aqui em Santa Catarina, que ele tenha um em São Paulo, um em Belo Horizonte, né? E vários clientes, né? Então quando você olha para a analogia de uma casa convencional que você está alocando, é um imóvel que custa lá um valor altíssimo, né? 300, 400 mil reais. E toda a receita vem de uma única pessoa, né? Então, de um inquilino, né? De um inquilino, né? Então, a diferença de quando você investe em fundos imobiliários é que você tem a opção de estar diversificado em vários imóveis, né? Distribuídos pelo país e milhares de inquilinos, né? Que estão pagando. Então, um inquilino, quando ele sai, representa, às vezes, menos de 1% da capacidade de lucro de uma instituição, de um fundo imobiliário. Acaba sendo diluído. Acaba sendo muito diluído, né? Então, por isso que é muito interessante também os fundos imobiliários para que você adquira renda passiva através deles. Sem contar, outro ponto bem positivo dos fundos imobiliários você vai construir uma casa. Você não consegue construir a sala e alugar para começar a ganhar um aluguel menor, né? Você precisa construir a casa inteira. E nos fundos imobiliários você começa com uma cota só que custa R$100 ou até menos. Tem cotas a partir de R$10 que você consegue comprar. Então você consegue ir construindo patrimônio em imóveis, mesmo que você tenha R$300 por mês, né? Você já consegue receber aluguel respectivo a esses R$300. Exato. E numa casa não tem. Eu fiz a base da casa aqui, eu já quero alocar. Não tem. Não. Você tem que construir ela prontinha, né? Para depois começar a receber. Exato, e partindo desse mesmo princípio aí, tem uma analogia bem legal, né, que é aquela, comprei uma casa de 300 mil, agora eu tô precisando de 10 mil, vou vender o banheiro da minha suíte. Não dá, né, você tem que vender ela inteira. Exatamente, você tem que vender ela inteira, né. Nos fundos imobiliários, se você tivesse 300 mil reais em fundos imobiliários e quisesse vender 10 mil, é totalmente possível, né. E venderia no mesmo dia. A preço de mercado, né. Até um problema muito grande na hora de imóveis é a precificação, né. Tipo, isso é algo que nunca está de acordo, né? O cliente nunca consegue... o vendedor, né? Ele nunca consegue fazer o preço que o cliente está disposto a pagar exato. Aqui, é difícil encontrar esse meio... Os corretores acho que sofrem para encontrar esse meio termo. Exato, né? Para dar esse match ali, né? Um quer pagar mais, outro quer dizer, um quer pagar menos, outro quer cobrar mais. E aí exato.
E esse é um problema que a gente não encontra, né, no mercado financeiro, porque você coloca a sua ordem a preço de mercado, né, você vai ver em tempo real lá quanto está valendo aquilo, e se você está vendendo a preço de mercado, pronto, se você acha o comprador na hora, e claro, se é um ativo que está sendo, tem bastante negociações, né, é um ativo que você acha o comprador na hora, executa e o dinheiro está na mão. Né? Está na mão. Essas seriam, nos investimentos, as principais formas para você construir renda passiva. Ações boas pagadoras de dividendos, que seriam ações, né, de empresas previdenciárias, você montar uma carteira previdenciária. Isso é algo que nós buscamos muito, né, e foi isso que nós construímos parte tanto da tua carteira quanto da minha, a questão da nossa liberdade para poder trabalhar com o que nós gostamos, né, focando em empresas pagadoras de dividendos. E a outra forma, que surgiu há mais ou menos 5 anos atrás, para todos os investidores aí brasileiros colocarem o seu dinheiro, os fundos imobiliários, né, porque pagam aluguéis, proventos mensais. Exatamente. Bom, então esse foi o podcast sobre renda passiva, né, Cleiton? Nós esperamos que vocês tenham entendido tudo sobre renda passiva, ou tudo aquilo que nós explicamos, pelo menos, né? Nós trouxemos então para vocês aqui 2 formas de conseguir renda passiva através dos investimentos. E se você gostou desse podcast, né, não esqueça de compartilhá-lo, né, com seus amigos. Ele vai estar disponível em todas as plataformas, né, seja no YouTube, seja no Spotify. Então, se você gostou, compartilhe ele e nos vemos no próximo podcast, né, Cleiton? É isso aí, pessoal. Lembrando, outro ponto bem, acho interessante, não só dos 2 investimentos do podcast, mas dos níveis de liberdade, né? Exato. Então, lembra que tem um nível que é você pagar os teus custos do mês com a renda passiva para você poder trabalhar com o que você gosta, para que você tenha liberdade e não tenha essa responsabilidade de dar certo na primeira empreitada que você for fazer, né? Exatamente. Então, isso é um ponto bem legal também. Obrigado por ter nos acompanhado, pessoal. Até a próxima.